Olá, meus queridos, bom dia, tudo na paz, tudo na graça de Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos, graças a Deus, estamos alegres, estamos felizes por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido para falarmos da sua graça, falarmos do seu amor. Graças a Deus, agradeço a todos vocês inscritos no meu canal, aqueles que ainda não estão inscritos, mas estão se inscrevendo, graças a Deus. Obrigado por você que tem feito um trabalho excepcional, aos irmãos queridos que têm divulgado o nosso canal, trabalhado em prol da divulgação do nosso canal. Eu agradeço de coração, meus queridos. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de deixar os seus likes, tá bom? Faça os seus comentários. E quando vocês ativar o sininho, ative o sininho de todas, tá bom? Personalize aí todas, para que o YouTube possa notificar você quando tiver um trabalho novo. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre a purificação do templo. Hoje eu quero falar somente isso, mas para que você, e para muita gente ainda não entende, né? Quando a gente fala de destruição do templo, manifestação do Filho do Homem, do juízo, muitas pessoas ainda ficam com o pé atrás, uma pulga atrás da orelha, não é? E não acredita muito ainda não. Na verdade, só falta um pouco de entendimento e só falta um pouco vamos dizer assim, de estudo da palavra de Deus. Então, eu quero falar sobre a purificação do templo. O que realmente aconteceu para Jesus tomar aquela atitude que ele tomou ali no dia da purificação do templo. Isso está registrado, né, em João, no capítulo 2, do versículo 13 até o 22. Depois de conversar, ali resiste o quê? Depois de converter a água em vinho, lá nas bodas do Cordeiro, o que aconteceu? Lá em Caná da Galileia, Jesus ele foi a Cafarnaum com a sua mãe e os seus irmãos, não é isso que a Bíblia diz? E o que aconteceu ali? Jesus, depois que ele transformou a água em vinho, lá em Caná da Galileia, você conhece essa história? Ele foi a Cafarnaum, ele foi com sua mãe, foi com os seus irmãos e também com seus discípulos. Então, quando chegou a época da Páscoa, ele foi a Jerusalém. Enquanto estava em Jerusalém, Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo e falou com Nicodemos sobre o nascer de novo. E isso aconteceu provavelmente por volta de 27 depois de Cristo. E onde que foi que aconteceu isso? A purificação do templo. A limpeza do templo, ela ocorreu no átrio dos gentios, o amplo átrio externo do templo. Qualquer pessoa podia entrar nesse átrio, mas nenhum gentio ousava ir adiante a um átrio. Vocês sabem disso. E quem que estava lá, que a Bíblia registra? Quem estava lá? Os cambistas. Mas o que os cambistas estavam fazendo lá? Todo judeu do sexo masculino, ele devia comparecer à Páscoa, a festa anual que estava sendo realizada, você conhece a história, quando Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Eles iam de todo mundo antigo, tudo quanto é mundo antigo que havia ali na época, eles vinham de lá. Porque os judeus, na época, os judeus, eles estavam dispersos, você sabe disso, eles estavam dispersos por todo canto, né? Por todo canto vinha cambista. Então, os judeus estavam dispersos por todas as tribos de Israel, não é? Por todas as terras na época. Chegando a Israel, eles iam ao templo para celebrar ali a Páscoa. E eles traziam dinheiro das suas terras nativas. Mas no templo, esse dinheiro estrangeiro, ele não podia ser usado para comprar animais para os sacrifícios, porque era considerado imundo. Por isso é que os cambistas instalavam pequenas mesas no amplo átrio externo, o átrio do gentio, que era chamado o átrio dos gentios,
E ali eles faziam o quê? Nesse ato externo. Eles faziam o quê? O ato dos gentios, onde as moedas estrangeiras eram trocadas por moeda judaica aceitável, não havia uma taxa de câmbio padrão, a troca era sempre realizada por negociação. Então os cambistas, eles enganavam, olha que você vê que interessante, eles enganavam os visitantes o quanto pudesse, com tanta frequência quanto pudessem também. Então o que que acontecia ali? Então Jesus objetou a sua trapaça, a trapaça deles, né? E ele também objetou pelo fato de que a casa do seu pai, que era uma casa de oração, tinha se tornado o quê? Um gigantesco bazar. Foi por causa disso que Jesus, ele então começou a ficar nervoso e a ponto de expulsar os judeus dali. Judeus esses que eram os peregrinos, que estavam por outras terras, mas que na semana da Páscoa, na festa da Páscoa, tinham que chegar ali até Jerusalém. Então, meus queridos, nos tempos de Jesus, do Novo Testamento, apesar de que João não é o livro do Novo Testamento, João é um livro histórico. Apesar dessa história ser registrada no João, mas João ainda não é Novo Testamento. Nos tempos do Novo Testamento, circulavam na Palestina muitas moedas diferentes, né? Incluía o quê? Incluindo denário, o quinário, o sestércio dos romanos, a dracma, a didracma, por exemplo, a tetradracma, e tinha uma moeda também chamada assarion, ou ceitil, que essa era dos gregos, e os ciclos e os meios ciclos também, que eram de Tiro, bem como a moeda de Herodes o Grande. Então você percebe aqui, meus irmãos, que lá a troca do dinheiro no templo, como que era feito? Somente moeda dos judeus ou de Tiro, quer dizer, as dracmas ou tetradracmas de prata podiam ser oferecidas no templo de Jerusalém. Agora, os adoráveis judeus, eles procuravam, né, os cambistas ali. Eles procuravam os cambistas ali, os adoráveis judeus, aqueles que se achavam os verdadeiros adoradores, tal. Então, esses adoradores judeus, eles procuravam os cambistas que haviam instalado mesa no ato dos gentios para obter as moedas necessárias. Então parece até estranho que os judeus pudessem usar moedas de Tiro, mas não as da Grécia. Parecia estranho isso. Por que eles não usavam moedas da Grécia e de Roma? E por que eles usavam, não é, moedas de Tiro? Então, talvez a ideia fosse que eles não podiam usar para propósitos santos, moeda de nações que estivesse conquistado. Embora, meus queridos, embora os judeus não cunhassem moedas de prata. Sabes que os cambistas cobravam entre 4 a 8% como comissão. E com frequência, eles enganavam também os seus clientes. Eles enganavam os seus clientes repartindo os lucros com alguns dos sacerdotes do templo. Então, presta bem atenção. Então, por isso, Jesus os denunciava como ladrões. Ei, isso te diz alguma coisa, meu querido? Quando a gente fala aqui sobre a questão de combater o sistema religioso, vamos dizer, esses pseudos líderes religiosos, esses pseudos pastores, quando a gente fala que a gente está combatendo o sistema religioso com a revelação da graça de Deus, muita gente que ainda não entende sobre a graça de Deus fica zangado, ou ele até xingam os ensinadores da graça. Meu querido, deixa o seu like aí, tá? Não esqueça não, tá? Você que está vendo o vídeo agora,
a primeira vez, deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Então, meu querido, nós podemos observar aqui que já naquela época, os judeus, eles faziam o que? Eles cobravam entre 4 a 8% como comissão. E com frequência, eles enganavam seus clientes e repartiam seus lucros e as comissões com quem? Ninguém nada menos do que com alguns sacerdotes do templo. É por isso que Jesus os denunciou como ladrões. Jesus denunciava os sacerdotes. Você, fala a verdade, hoje no Brasil, principalmente no Brasil, você consegue observar em algum lugar esse tipo de barganha? Esse tipo de lucro no sistema religioso? Meu querido, tem algum líder religioso, tem algum pastor religioso que ele toma conta de um templo, de uma denominação, visando, como eu acreditava que os homens ganhavam alma para Deus, depois eu descobri na Bíblia que Deus, ele falou assim, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi vocês. Então como é possível ganhar almas, almas essas que já é do próprio Criador, ou não? Então, Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, principalmente, é muito claro sobre isso. Eu acreditava, eu já fiz pregação de 40 minutos, já fiz pregação de meia hora, e acreditava que aquelas 3, 4, 5 vidas que se rendia aos pés do Senhor, eu acreditava que foi eu que ganhei. E a gente, quando começa a estudar a Bíblia direito, a gente aprende que os filhos de Deus, ele os elegeu antes mesmo da fundação do mundo, porque Deus não tem nada a ver com a nossa carne, a nossa matéria. Deus, ele tem ciúme. Estude Tiago, capítulo 4. É do Espírito dele que está dentro de nós. Então, meu querido, é o que a gente encontra no sistema religioso, é justamente isso. Então, os homens, líderes religiosos, eles só montam uma denominação, eles só montam uma igreja, que eles chamam de igreja, é por causa do lucro. Eu conheço pastores que ganhavam 15, 14, 13 salários mínimos, e quando com essa pandemia, a comunidade não conseguiu pagar mais esse vergonhoso salário, vergonhoso porque é muito, vergonhoso porque é para um líder religioso. Então, porque diminuiu para 8 salário, 7, e ele abandonou tudo e foi embora, porque ele falou que era muito pouco. Então, eu acreditava que esses homens, eles dirigiam um grupo de pessoas visando o reino, a obra de Deus, mas não, é o lucro, é o dinheiro. Então, meus queridos, os animais que eram oferecidos ali naquele templo, naqueles sacrifícios, no ato dos gentios, qual era os animais que eram oferecidos ali? No ato dos gentios no templo, comerciantes vendiam animais para o sacrifício, e ali eram 3 tipos de animais usados no sacrifício. Então, a própria Bíblia menciona, né, aqui, era boi, era ovelhas, era pombos, havia também, meus queridos, outros animais como novilhos, bodes, rolinhas. Então, algumas ofertas requeriam tipos específicos de animais. Além disso, a condição do homem na vida sugerida, quer dizer, a condição na vida de algumas pessoas, ela sugeria certo tipo de animais, dependendo da condição financeira da pessoa. Então, o que nós observamos? Às vezes, as pessoas ofereciam um bezerro para um homem de nível de sumo sacerdote, um bezerro, que você sabe que não é qualquer um
que consegue comprar, adquirir um bezerro. Então, o bezerro ele era oferecido pelo um homem que já tinha mais ou menos o grau de um sacerdote, o nível de um sacerdote. Então, o que é que acontecia ali? Dependendo da situação, podia ser um bode. Um bode era oferecido pelo nobre, enquanto um bezerro era oferecido por um cara que tinha um nível do sumo sacerdote, o cara que tinha mais ou menos, né, uma situação tipo do sacerdote, enquanto outro, o bode ele era oferecido por uma pessoa nobre. Então, uma cabra, por exemplo, ou uma ovelha, era oferecido por uma pessoa comum. E um pombinho era oferecido para uma pessoa pobre. Né? Se a pessoa fosse pobre ou extremamente pobre, tem gente que diz que não existe judeu pobre. E conversa, é porque não conhece a cultura, nem conhece os povos. Né? Em todo lugar existem pessoas ricas, existem pessoas mais ou menos, e existem pessoas pobres. Né? Como nesse caso espiritual, tem o cara que ele comparava ao nível do sacerdócio, tem um cara que era nobre e tinha a pessoa que era uma pessoa comum. Essa pessoa oferecia, né, uma cabra, a pessoa comum. E o pobre oferecia uma rolinha. Né? O nobre oferecia um bezerro e o cara rico, né, no nível do sacerdote, ele oferecia então também ovelhas, oferecia bois, oferecia sempre alguma coisa de maior valor. Então, meus queridos, nessa situação, uma pessoa muito pobre, ele podia oferecer apenas farinha. Além do pobre ali, existia o muito pobre. O pobre oferecia rolinha, mas o muito pobre, ele só podia oferecer apenas farinha. Então, assim era o sacerdócio. Assim era os sacrifícios que foram oferecidos ali, ou que eram oferecidos ali. Então, esse templo, meus queridos, tem uma curiosidade sobre esse templo. Esse templo, que foi construído por Herodes, as pessoas que estavam com Jesus disseram que o templo tinha estado em construção durante 46 anos. Herodes o Grande, que governou entre o ano de 37 antes de Cristo a 4 depois de Cristo, quer dizer, do ano 37 até o ano 4 antes de Cristo, ele foi um edificador prolífico. Ele foi um edificador prolífico. Por quê? Porque o templo foi um dos mais ambiciosos projetos. Herodes começou a construí-lo entre o ano 20 e o 19 a.C. Mas embora esse templo ele já estivesse sendo, vamos dizer assim, ele já estivesse em construção há 46 anos, nessa ocasião, ele continuaria sendo construído durante outros 30 anos, para ser concluído em 64 depois de Cristo. Veja bem você, como que é a história. Mas o triste fim, meus queridos, desse templo, desse trabalho todo, né? Aquele trabalho magnífico que Herodes fez, ele chegou apenas 6 anos depois da sua conclusão. Lembra da profecia de Jesus? Então, o fim desse trabalho todo, aquele trabalho magnífico que Herodes tinha feito, ele chegou 6 anos depois do seu término, ele chegou à sua conclusão. Então, nós observamos que em 70 DC, os romanos destruíram Jerusalém através de Tito, né, e Vespasiano, que era o pai e o filho, os imperadores, não é? No ano 70, eles entraram em Jerusalém. Então, o que aconteceu ali? Os romanos destruíram Jerusalém por completo, incluindo esse belo edifício, meus queridos. Então, ele nunca foi reconstruído. No lugar desse templo, hoje, há uma mesquita muçulmana que ela é chamada de Cúpula da Rocha, né? Que do jeito que está registrado em Jeremias, capítulo 23,
o versículo 28 ao 30. Então, nós observamos que, assim como o templo, tinha virado uma casa de cambista, ele tinha virado uma casa de negócio. Isso era feito tudo no pátio exterior. Como esse templo, ele tinha virado uma casa de negócio. Você para pensar como que está a situação das religiões e as denominações hoje. Hoje, quando as igrejas entre aspas, fazem festas, o que eles colocam lá no átrio para vender? Bota livros, bota CD, bota revista, bota isso, bota aquilo, bota a comida, bota tudo quanto é tipo de literatura, né? O pregador, ele é chamado para pregar, e ali sempre do lado tem, do lado do templo, no pátio, né, do templo, do lado, então no pátio tem aquele monte de parafernália, é livros, é CDs, é DVDs, é tanta coisa, meus queridos, tanta coisa, do jeito que está lá, né, na Aparecida do Norte. Você chega na Aparecida do Norte, eu já visitei, não visitei a cúpula Aparecida, mas eu já visitei, né, o ambiente, o pátio, né, aquele movimento todo, até porque na minha profissão exigia também que levasse gente lá, né? Então o que aconteceu? Eu vi como que funciona. Então não tem nada diferente da religião hoje, meus queridos. A religião, ela está de uma forma que ela está totalmente a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus foi banalizado há muito tempo. Então, Jesus, eu quero dizer para você, é só você prestar atenção. E depois nós é que somos hereges. Então Jesus, ele brandiu, meus queridos. Quando ele viu aquilo tudo, Jesus brandiu um açoite de cordas para punir os comerciantes que estavam ali naquela situação. Então tratava-se de um açoite relativamente brando, em comparação com o que foi usado pelos romanos contra Jesus. Então, açoite, que eu quero dizer o quê? Era o chicote, né? Aqui eu estou falando sobre um arrazoag de cordéis, né? Um azorrague, quer dizer, um azorrague de cordéis, né? Aquele tipo de chicote. Tratava-se de um chicote relativamente brando em comparação com o que foi usado pelos romanos contra Jesus antes da sua crucificação. Aquele tinha pontas pontiagudas de metal, quer dizer, inseridas nas cordas para rasgar a carne quando atingisse a vítima. Os historiadores dizem que aquele chicote que bateram em Jesus, ele era feito de osso de carneiro e chumbo, né? Que ao mesmo tempo que quando batia no corpo de Jesus, ao mesmo tempo que cortava, ao mesmo tempo amassava. Quer dizer, o chumbo era feito para amassar a carne e os ossos de carneiro era feito para cortar a carne. Então, quando na época da crucificação de Jesus, né, aquele chicote que bateram nele tinha pontas, né? Segundo a história, pontas de metal inseridas nas cordas para rasgar a carne quando atingisse outra vez. Existe uma outra versão que fala que era feito de osso de carneiro e de chumbo, né? Mas existe outra versão que fala tinha alguma coisa de metal, algumas pontas, né, de metal para rasgar a carne. Então, meus queridos, lá naquele templo havia aquela agitação, né? Então aquela agitação ali naquele mercado sugere o quê? Que havia realmente uma atmosfera, né? Nas dependências do templo, né? Quando Jesus chegou e encontrou aquele monte de gente fazendo aquela bagunça, então Jesus se doeu, porque já que aquele templo foi construído para ser um lugar de adoração, pelo menos era assim na visão dos judeus, né? Então Jesus, ele levantou e disse: a minha casa será chamada casa de oração. E hoje em dia
nós sabemos que não é assim que os templos são usados. Nós sabemos que ali é usado, além de tudo que está ali dentro, é para falar sobre a lei ou colocar as pessoas para viver sobre a lei. Ali também eles fazem casa de covil e casa de salteadores. É por isso a indignação do Filho do Homem. Imagina Jesus hoje, se ele viesse hoje, em pleno século XXI, e tivesse que visitar esses templos evangélicos que eles falam que estão de pé. Jesus encontraria o que ali? As mesmas bagunças e piores ainda. Eles encontrariam pregadores que se dizem pregadores, cobrando 15 mil, 20 mil, 30 mil para se pregar a palavra de Deus. Agora, pasme você se isso tem condições. E nós que falamos a graça de Deus, falamos sobre a graça de Deus, nós é que somos hereges. Nós não temos salário de religião, de denominação. Nós não cobramos, graças a Deus, nada para falar sobre a graça de Deus. Muito pelo contrário, meu querido. Nós estudamos, nós temos um compromisso com os nossos inscritos e para todos aqueles que querem entender sobre a graça de Deus. Nós somos um pouco, não vou falar um pouco não, somos diferentes nesse aspecto. Então, nós fazemos isso aqui que nós estamos fazendo, é por graça, meus queridos. É por fé. Nós fazemos, é por amor. Nós não fazemos para arrecadar dinheiro de ninguém, não, porque nós temos o nosso ofício. Nós temos a nossa profissão secular. Nós não precisamos arrancar dinheiro de ninguém com dízimos, com ofertas, com votos. Não precisamos disso não, graças a Deus, porque isso tudo está baseado na lei. E a Bíblia diz que quem vive pela lei está amaldiçoado pela própria lei, porque a lei ela foi abolida. Então, essa foi a causa de Jesus purificar o templo na época, entendeu? Porque o povo estava fazendo o templo de casa de negócio. O povo estava fazendo templo de o quê? Casa de comércio. Então, essa foi a razão, o porquê Jesus ele zangou com os judeus cambistas que existiam ali na época. E hoje, meu querido, vou falar uma coisa para você, tá? O mundo inteiro está cheio de judeus cambistas, mas aonde eles estão? Dentro dos templos religiosos. Eu conheço pastores, líderes religiosos, que eles compram um carro para a igreja pagar, mas não é a igreja que usa, é ele ou a família dele. Compram material de construção para os filhos de Deus pagar, mas para que eles compram? Para sempre a igreja estar dizimando e ofertando. Conheço pastores que compram carro para ele usar, mas quem paga a gasolina, quem dá a gasolina, quem dá o aluguel dele, quem dá o transporte a ele, é tudo a igreja, que eles chamam de igreja. E eu quero falar uma coisa para você, isso é justo, meus queridos. Jesus Cristo já sofreu tudo por nós, tudo que ele precisava passar, ele já passou. Tem líderes evangélicos que falam assim, irmão, você tem que pagar o preço, irmã, você tem que pagar o preço. Que preço, meus queridos? O preço está em Isaías 53. Veja lá quem que pagou o preço. Se fui eu, ou é você que tem que pagar o preço. O preço já foi pago e a esposa de Cristo ainda não tem noção disso. Meu querido, muito obrigado. Isso é o que eu queria falar com você sobre o templo, tá bom? Continue aí deixando seus likes, continue se inscrevendo no nosso canal, continue compartilhando, continue deixando seus comentários e também ativando o sininho em todos, tá bom, meu querido? Olha, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica na paz. Amém.